Porque esse imbecil, ele fica lá dando lucro pra empresa que não faz nada por ele. O Vinícius Júnior estando na La Liga, que não faz nada por ele, nunca puniu ninguém, ele tá enchendo o bolso da La Liga de dinheiro, porque a La Liga tá tendo visibilidade, ele é o melhor jogador do mundo na atualidade. O método do Vinícius Júnior para combater o racismo é gerar lucro pro racista. E você, imbecil, fica cancelando os outros aí na internet em nome de um cara que tem opção. Eu não gosto do Vinícius Júnior, eu não abraço a causa dele, e eu acho que se existe uma luta, se é que existe uma luta contra o racismo no Brasil, ele mais atrapalha do que ajuda. Eu vou te explicar por que eu acho isso, e eu vou propor um desafio. Se você discordar de mim, se você assistir esse vídeo e discordar de mim, achar que eu só falei bosta, que eu sei que você provavelmente já ficou bravo, comenta aí. Se tiver 100 comentários discordando, eu excluo meu canal pra sempre. Mas eu preciso que você me dê a oportunidade de passar esse ponto de vista, e eu tenho certeza, eu prometo, eu garanto, que até o final do vídeo você vai sair outra pessoa, você vai sair com outro pensamento. Enfim, nem vou te enrolar muito, nem quero pedir like, nem nada, faz o que você quiser, mas é o seguinte, infelizmente, na minha vida, o racismo é uma coisa que eu percebi muito cedo. Eu lembro exatamente do dia, eu percebi que eu era uma criança negra e que eu seria tratado diferente a partir de então, tá? Eu lembro mais ou menos 6 ou 7 anos, numa aula, nem lembro se era prézinho ainda, ou se já era o ensino fundamental, mas que eu tive uma aula num livrinho ilustrado sobre a escravidão. E sem tato nenhum, a professora falou, tipo, contou, mais ou menos, né, abreviadamente, a história da escravidão. Quase que, assim, de certa forma foi. Tinha eu mais uma menina negra, que ela era preta mesmo, né? Na mesma sala, e o resto era tudo branco, que apesar de eu estudar numa escola estadual, era uma escola num bairro muito bom, com uma fama de ter um bom ensino e tal, e era muito disputada. E aí, como qualquer outro lugar muito disputado na sociedade, tinha muito mais branco do que negro. Eu consigo contar nos dedos os amigos negros que eu tive desde o prezinho até a 8ª série, que foi quando eu estudei nessa escola. Mas enfim, esse dia marcou muito, porque assim que ela deu uma aulinha breve ali da escravidão, todo mundo olhou pra gente, pra mim e pra essa Jennifer. E desde então caiu uma ficha pra mim, que foi muito difícil, que eu sou diferente. E eu fiquei pensando, desde esse dia, que talvez eu fosse pior por tudo que aconteceu, do jeito que a professora explicou. E isso ficou na minha cabeça pra sempre. Tanto que tudo que aconteceu na minha vida relacionado a racismo sempre me marcou muito. Eu ainda quando criança, 7, 8 anos, talvez isso já faz 20 anos, tá? Minha mãe era manicure, ela é manicure ainda, mas ela ia na casa das clientes, né? Ela tinha um golzinho. E numa dessas idas, ela me levava junto algumas vezes porque não tinha ninguém pra cuidar de mim. E numa dessas idas, uma vez ela parou pra comprar um vestido e ela pediu pra experimentar um vestido e a mulher só falou, não, esse é muito caro pra você. Isso me marcou muito e eu associei com o que eu aprendi na escola, que talvez a gente fosse pior, visto diferente pela sociedade, de uma forma pior, como se fosse um servo, entendeu? Como se historicamente a gente fosse servo das pessoas boas, que são os brancos. Eu cresci com esse pensamento e tudo relacionado a racismo sempre me marcou muito na minha vida. Presta atenção, eu já vou chegar no Vini Júnior. É muito importante pra você entender o que é o racismo, tá? O que é racismo. Enfim, sempre prestei muita atenção em tudo isso que aconteceu. E às vezes voltando do trabalho, eu trabalhei desde muito cedo, tá? Desde os 15 anos. Eu tava com uniforme de trabalho ou com o uniforme da escola. E mesmo assim, quase que diariamente eu sofria uma abordagem meio diferente, meio truculenta, vamos dizer assim, não é exagero, quase que semanalmente isso acontecia, tá? Mesmo com o uniforme da faculdade, mesmo com o uniforme da escola, mesmo com o uniforme do trabalho, isso sempre acontecia de repente, às vezes para ir do trabalho até a faculdade, eu passava no meio de um bairro nobre, que a faculdade ficava num bairro nobre, e aí às vezes passava, eu reparava nisso, olha como é que funciona a cabeça de uma pessoa que passa por isso, pra você entender o que é, antes da gente falar do Vinícius, tá? Acontecia de tipo, era o horário de pico, né, as pessoas voltando pra casa, porque eu saía do trabalho às 6, entrava na faculdade às 7, tinha 1 hora de percurso, mais ou menos. E aí eu passava nesse bairro nobre e aí eu via as pessoas querendo entrar em casa, mas como eu tava passando na rua, elas davam volta no quarteirão. Aí eu olhava pra trás, quando tava bem longe, ela abriu o portão, sabe? E aí eu ficava esse caminho todo, a aula toda pensando, tentando, sabe, me convencer que não era racismo. Pensava, nossa, mas é um país perigoso mesmo, né? Às vezes é só precaução. Mas aí parando pra pensar, se fosse um carinha igual, da mesma altura, mesmo peso, só que branco. Outro exemplo, como eu falei, eu trabalho desde os 15 anos e eu tenho quase 30 já, apesar de não ter cara, mas nesses 15 anos eu trabalhei em muitos lugares diferentes e entre um trabalho e outro eu entregava currículo e fazia entrevista. Em 15 anos de mercado de trabalho, eu nunca, e não é exagero, eu nunca passei numa entrevista de emprego. Nunca passei numa entrevista de emprego. Todos os lugares que eu trabalhei, eu até fiz entrevista em alguns deles, mas todos tinham uma indicação de uma pessoa que o chefe lá ou alguém conhecia e tinha confiança. Todo trabalho que eu trabalhei, inclusive no que eu tô hoje, aqui em Portugal, é por indicação. Eu nunca na minha vida passei numa entrevista.
Meu primeiro emprego ele foi por meio de uma ONG, né? Eu fui menor aprendiz no Banco do Brasil, por meio de uma ONG, que ajudava jovens, carentes e tal, a arrumar um primeiro emprego, enfim. E depois que a gente faz 18, a gente não é menor aprendiz mais, tem que sair pra vida, e essa ONG, ela indicava o nosso currículo para algumas empresas. E aí chegou uma época, uma fase dessa minha procura de empregos, aí logo com 18 anos, que eu sabia que se eu chegasse na entrevista e tivesse um colega meu branco saindo de lá, ou um branco entrando depois, eu já tava nessa fase que eu tava numa altura que eu já sabia que eu não ia passar, mesmo sabendo que meu currículo era melhor que o colega que entrou depois ou que saiu antes de mim. Porque de todos os amigos que eu tive nesse meu primeiro emprego, que tinha umas 80 pessoas, um grupo de jovens assim, de todos esses amigos que eu fiz no Menor Aprendiz, eu fui o único que pagou uma escola particular, que saiu da escola estadual e foi para uma particular, para ter um ensino melhor. Eu fiz curso de alemão, eu fiz um monte de coisa, curso de computação, um monte de coisa que eu sabia, porque eu conhecia as pessoas, eu sabia que o meu currículo era melhor, eu sabia que eu falava melhor, e mesmo assim, chegou uma fase que eu sabia que eu não ia passar na entrevista de emprego. Eu sabia, era regra. Tá? Então assim, eu tô falando tudo isso pra você entender que isso é racismo. Eu costumo falar pra uma amiga, a Abigail, inclusive eu tô fazendo esse vídeo por causa da nossa conversa, um abraço pra você. Eu já falei pra ela uma vez explicando o que é o racismo estando no corpo de um negro, tá? O racismo é aquele bullying que você sofreu uma época que você viu alguém sofrer na escola, que você viu essa pessoa com problema de autoestima por causa desse bullying que afeta ela a vida inteira. Ser negro é sofrer bullying todos os dias, quase todos os dias da sua vida até você morrer, porque diariamente vai acontecer uma coisa que vai afetar a sua autoestima. Diariamente você vai passar por uma situação dessa, de um segurança te seguir. Inclusive, a situação que me fez, foi uma situação de racismo que me fez sair do Brasil. Eu sofri uma coisa muito grave, tá? Relacionada a racismo, de um segurança ainda de shopping, muito grave mesmo. Eu já contei isso num vídeo, vou deixar aqui, não vou repetir essa história. E no outro dia que eu passei por isso, eu comprei a passagem para sair do Brasil, porque já vinha de um histórico muito recente, inclusive, e assim, não tinha condições, não dava mais, uma hora eu ia reagir muito mal a isso, e não dava, inclusive nessa vez eu reagi muito mal, eu quase morri dessa vez. Enfim, esse tipo de coisa, infelizmente, aconteceu muito na minha vida, eu acho que por eu ter percebido isso muito cedo. E tudo que a gente foca expande, né? Então, eu pensei muito nisso toda a minha vida e reparei muito nisso e aconteceu muito isso comigo. Ou talvez eu só tenha percebido mais do que normalmente as pessoas percebem. Enfim, eu queria dizer pra você entender que isso é racismo. 75, 80% da população carcerária brasileira ser negra, isso é o racismo. Mais de 70% da população de periferia do Brasil ser negra, isso é racismo. Entre os desempregados, 80% dos desempregados serem negros, pretos ou pardos, isso é racismo. Um policial te humilhar e te abordar da forma que eles abordam você, com a frequência que eles abordam, ferindo a sua autoestima, fazendo você se sentir mal, isso é o racismo. Quando você não consegue um emprego pela cor da sua pele, isso é racismo. E o racismo crime é isso. Quantas pessoas você viu, me fala uma que você conhece, comenta aí, que foi presa por racismo e tá presa até hoje, porque é um crime inafiançável. Quando você vê acontecendo no futebol, quantos gaúchos, sem nada contra gaúcho, mas é que acontece mais lá, você viu xingando algum preto de macaco, foi preso e ficou preso. Geralmente sai no dia seguinte, porque existe uma diferença, e é isso que você precisa entender. Existe uma diferença entre injúria e racismo. O racismo é gravíssimo. O racismo que atrapalha a minha vida pra caramba. O que atrapalha mais a sua vida? Um cara no trânsito te xingar de macaco, ou você nunca conseguir um bom emprego, ou você nunca conseguir sair da periferia, ou você ir preso aí por porte de maconha, que a gente sabe que pela cor da pele existe estudo sobre isso, não é militância. A última coisa que eu sou é militante, você vai entender nesse vídeo ainda. Mas pela cor da pele, a tendência é que você seja preso, mesmo que não seja um porte criminoso. Acontece muito isso. Isso é o racismo. Só que como você vai provar que um policial ele tá te abordando frequentemente, com a frequência que ele te aborda, vários policiais, como que você vai provar que isso é racismo? Como você vai provar que você não conseguiu um emprego por causa da cor da sua pele? Você entendeu a diferença? A injúria, ela não é um crime inafiançável, ela é um crime leve. Por lei, o crime de racismo, ele já foi feito de uma forma que ficasse tão subjetivo que quase ninguém, eu particularmente não conheço um caso de uma pessoa que foi presa por racismo. Eu não conheço. Se você conhece, comenta aí. Eu não conheço. Só se a pessoa for burro o suficiente pra falar pra pessoa, olha, eu não vou te contratar porque você é negro, com a câmera filmando e com gente assistindo.
É só assim, porque geralmente não. Então você precisa entender uma coisa simples. O que o Vinícius sofre é injúria racial. É o primeiro ponto pra você entender, pra você diferenciar uma coisa da outra, tá? E não sou eu que tô falando, não, é por lei, isso é determinado. E faz um exercício aí você, o que é pior pra você? Ser chamado de macaco num jogo de futebol aí, num contra aí na sua cidade que você tá jogando? Ou tudo isso que eu te falei que aconteceu comigo, com a minha mãe, o que você acha pior? A gente vai chegar e vai voltar nesse assunto, tá? Presta atenção. Por que o Vinícius tá errado? Por que o Vinícius atrapalha, na minha opinião? Isso é uma discussão que eu tento, eu nunca consigo fazer ninguém entender, mas eu vou tentar de novo, tá? Vou ser breve, prometo. Existe um cara que eu gosto de falar sempre, que ele foi genial, que ele se chama Martin Luther King Jr. Ele foi um militante negro americano. Ele entendeu a forma simples, seguindo a regra do jogo, ele entendeu como mudar qualquer coisa que você tá insatisfeito, desde que você tenha organização. O exemplo que eu gosto de dar sempre é, os negros eles não podiam andar no ônibus, se tivesse branco ele teria que andar pro fim do ônibus. Os negros não podiam usar bebedouro, banheiro, onde os brancos usavam. Isso há pouco tempo atrás, há 40, 50 anos atrás nos Estados Unidos, tá? Não faz muito tempo, 60 anos. Uma geração atrás. Enfim, ele descobriu, olha só que gênio, ele descobriu que para você fazer uma mudança, a forma mais efetiva, mais eficaz de você fazer uma mudança num sistema capitalista é ferindo o bolso das pessoas. Olha, o ônibus não deixa a gente entrar, vamos parar de usar o ônibus porque a gente é quase 50% da população. 50% da população parando de usar um bem ou serviço vai falir a empresa, ou seja, a empresa vai ser obrigada a mudar as regras. Vai pegando o raciocínio. Se tem um restaurante que não deixa negro usar o mesmo banheiro que o branco, vamos parar de ir nesse restaurante. O restaurante vai ter prejuízo e vai ser obrigado a mudar as regras. E é aí que o Vinícius Júnior faz uma merda gigante que me faz odiar ele. Porque esse imbecil, ele fica lá dando lucro pra empresa que não faz nada por ele. O Vinícius Júnior, você tem que entender que o futebol, ele é entretenimento. Ele é igual um festival de música. O mais famoso vai ganhar mais. O Vinícius Júnior estando na La Liga, que não faz nada por ele, nunca puniu ninguém, ele tá enchendo o bolso da La Liga de dinheiro, porque a La Liga tá tendo visibilidade, ele é o melhor jogador do mundo na atualidade, por mais que as pessoas não concordem com isso. Eu já vou chegar nesse ponto também, do cancelamento do Thiago Leifert, de tudo isso que aconteceu, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, mas ele tá dando lucro, ele não dá lucro só pro Real Madrid não, ele dá lucro pra La Liga, que distribui esse lucro pra todos os clubes, inclusive os racistas. Quando ele vai jogar, ele joga contra todos os clubes, na casa dos clubes. Quando o Real Madrid vai jogar um jogo, eu já tentei ir no jogo do Real Madrid, não dá, porque é 230 euros. Enquanto o jogo do Barcelona é 50. O Vinícius Júnior permanecendo lá, ele tá enchendo todo mundo de lucro. E você, que tá sendo um completo idiota, tá comprando essa causa dele, você não tá conseguindo entender que eu, um preto pobre, você que passa por isso, a gente não tem opção. Ele tem a opção de sair. Ele saindo e falando que saiu por isso, vai fazer muita faria, porque não vai acontecer. Porque é só dar um aumento de salário pra ele, uma camisa 7 e bater palma no minuto 21 lá, que tá comprado já. É o seguinte, ele tem opção. A gente tá falando de alguém que sofre injúria, tá? E é uma bosta, eu imagino. E se fosse eu no lugar dele, provavelmente eu reagiria muito pior que ele, mas não iria acontecer duas vezes. Ele tá dando lucro, ele tá fazendo isso continuar. Vamos fazer uma analogia simples, tá? Uma analogia pra funcionar bem. Vamos supor que você é um cantor. Aí o seu contratante te humilha, te ofende, te xinga, fala um monte de coisa de você, te deixa completamente triste, desequilibrado, enfim. Qual que vai ser a sua resposta? Você é um cantor e vai fazer um show pra um contratante. Qual vai ser a sua resposta? Provavelmente você não vai dar lucro pra esse cara, né? O que o Vini Júnior fez agora e tá fazendo sempre é: eu vou fazer o melhor show da minha vida. Vão me assistir que eu vou fazer o melhor show da minha vida. O que acontece? Enche o rabinho da La Liga de dinheiro. Enche o rabinho do Atlético de Madrid, do Real Madrid, sei lá, desses times. Eu não vou nem arriscar chutar, que eu não sei exatamente quais são, que cometem sempre esse tipo de coisa. Tá enchendo o rabinho, pra não falar outra palavra, de todo mundo de dinheiro. Gente, vai me assistir lá pra você ver eu sambar na cara deles. Que moleque eu prefiro acreditar que ele é só burro. Porque se ele sabe disso e tá fazendo você ficar gerando esse hype em cima da história dele e ele não mudar, ele é completamente psicopata. Porque ele tá fazendo isso só por dinheiro. E ele é um cara que ele tem opção, ele pode ir. Qual foi a última vez que você viu um caso de racismo no futebol inglês? O melhor futebol do mundo. Ele não tem opção de ir pra lá. Se ele falar que eu queria jogar no City, do funcionário até do faxineiro até o presidente do City vai ligar pra ele no outro dia. Vai oferecer mais salário. Na Arábia, ele tem opção. Você tá perdendo seu tempo, você tá ocupando seu tempo, cancelando pessoas por causa de um cara que ele tem opção e ele tem o poder de mudar. Ele tem o poder de falar assim: eu vou sair daqui por isso, eu vou gerar esse prejuízo aqui para essa liga por isso, eu quero iniciar um movimento para os brasileiros que não virem para cá, Hendrick, isso aqui acontece, é recorrente na Espanha. A Espanha é um país racista, historicamente, e é normal lá.
é normal. Você vê que a La Liga nunca aconteceu nada. No Brasil, ainda pune. Lá não acontece nada, não vai nem pra delegacia. França, Espanha e Itália. São esses pra... Repara pra você ver, quando acontece um caso de racismo, Rússia, França, Espanha, Itália e Ucrânia também. Aí as pessoas vão pra lá, pra encher o rabinho dos racistas de dinheiro. Sendo que o Martin Luther King morreu ensinando pra gente um método de mudar, gerar prejuízo. O método do Vinícius Júnior pra combater o racismo é gerar lucro pro racista. E você, imbecil, fica cancelando os outros aí na internet em nome de um cara que tem opção, enquanto você não tem opção. Você não tem opção de falar pro policial, ô, para de me abordar aí, né? Pelo amor de Deus, tá enchendo o saco já. Você tem essa opção? Você tem a opção de trocar de emprego quanto você quiser, a hora que você quiser, se você sofreu um racismo no seu emprego. Você tem essa opção? Ele tem a opção, ele pode mudar, ele tem o poder na mão de mudar. Ele é o principal jogador do mundo, ele podia mudar de um dia pro outro. Pensa se fosse um jogador americano passando o que ele passou. Pensa se ia ter uma segunda vez. E falando em americano, até respondendo uma pergunta da Abigail, por que eu gosto tanto desse movimento nos Estados Unidos? E a outra coisa que me faz odiar o Vinícius e todos os jogadores de futebol, cantores, os militantes negros brasileiros. Faz o seguinte, vê qual que é a cor da família do LeBron James, do Denzel Washington, do Chris Rock, do Will Smith, do Jay-Z, da Beyoncé, que hoje não tá podendo muito falar mais, da Rihanna. Vê a cor dos filhos deles, vê a cor da família deles e o dos brasileiros negros que fazem sucesso. Qual que é a cor do affair aí do Vini Jr.? Pesquisa aí. Se for negra, prova aqui que eu faço um pix de R$100 na sua conta. Se o affair dele, eu nem sei o que significa essa porra, for negra, eu provo que quem provar, eu vou fazer um pix de R$100 na conta. Eu te chamo no Instagram e faço um pix. Não é. Qual que é a cor do filho do Neymar? Qual que é a cor do filho do Militão? Qual que é a cor da namorada do Hendrick, desses moleque negro brasileiro? O negro brasileiro, ele é incrível. Ele passa por gerações de sofrimento, de exploração, de escravidão, de preconceito, de tudo. E quando chega numa geração que ele consegue sucesso, ele fica branco. Ele tem filho branco. Acabou. Todo esse tempo de sofrimento pra chegar no cara, filho de uma mãe que fez sucesso, e ele fica branco, a família dele fica branca. Acabou o legado negro. Foi só sofrimento. Na hora de desfrutar do sucesso, a família fica branca. E qual que é o problema disso? Você pode estar pensando, ele pode gostar de quem ele quiser e tal. O problema é que o negro... Ainda fala, o negro brasileiro fala, já ouvi falar que o diploma do negro é a loira. Porque é a prova que o negro é bem sucedido quando ele tá com uma loira. O que acontece é o seguinte, agora é pra você entender de uma vez, tá? Pro papo ficar sério. A sua personalidade, ela é definida por quem você se espelha. Pelas pessoas que você tem em volta de você e principalmente por quem você escolhe se espelhar. Ou às vezes até sem escolher você se espelha, tá? Você se espelha em quem tá mais perto. Isso molda a sua personalidade. Por isso que é tão importante a representatividade, tá? Eu não sou militante, mas eu reconheço a importância das coisas. É importante a representatividade pro moleque negrinho, que ele passa por isso que eu passei a vida toda, e ele tem problema de autoestima, porque ninguém fica a infância dele inteira falando, nossa, que cabelo bonito, nossa, que olhos lindos, igual uma criancinha branca. Uma criança branca, ela não precisa ser ensinada a autoestima. A vida dá autoestima pra ela. Isso é fato, não é militância, eu não tô chorando não. O negro brasileiro, ele precisa de exemplo. Quando uma criancinha negra, ela nasce, ele tem um cantor, um MC, um jogador de futebol como exemplo de sucesso, e ele vai seguir esse exemplo. E quando ele chegar, se por acaso ele lutar muito e vencer e chegar, o exemplo que ele teve foi arrumar uma mulher loira pra provar pra todo mundo que ele venceu. E é isso que vai acontecer sempre, pelo exemplo. Porque a personalidade da criança, ela é influenciada diretamente pelas pessoas em que ela se espelha e que ela convive. E é por isso que o negro americano é foda. Porque, primeiro, eles alcançam o sucesso e mantêm a família preta. E aí acontece uma coisa que é linda. Eles ensinam autoestima pro filho deles. Se eu achar, eu vou deixar um vídeo no final de uma mãe negra falando pra um filho negro, tá? Eles ensinam autoestima. Você precisa ensinar autoestima pro seu filho negro. Porque a vida vai tirar a autoestima dele. Todo dia ele vai passar por uma situação que vai eliminar a autoestima dele. E a autoestima faz total diferença. É por isso que eu gosto tanto do negro dos Estados Unidos. Assiste o documentário do Kanye West. Você não precisa gostar dele, não. Não precisa se fechar só a assistir quem você gosta, não. Assiste o documentário, vê o que a mãe dele fazia com ele, na cabeça dele, com a autoestima dele. Assiste o documentário de qualquer atleta negro de sucesso nos Estados Unidos. Vê a importância da autoestima, de ensinar a autoestima pro filho. E no Brasil não se faz isso, mas deveria. E deveria pelo menos dar exemplo. Por isso que eu não compro essa militância de bosta aí, de negro, porque a maioria dos caras militantes é MC Orochi, que na música é minha preta africana. Na prática é a blogueira branca, loira, que já era rica antes dele e que jamais casaria com um cara desse. Vomitaria na cara dele se ele chegasse e não tivesse o sucesso que tem. Então assim, o exemplo é péssimo. O negro no Brasil, ele não faz ideia. Como diz o Mano Brown, o próprio preto não tá nem aí pra isso não. O próprio preto brasileiro não tem uma liderança. A gente tem um monte de militante aí, a esquerda caviar, um monte, até branco, até Bruno Gagliasso é militante negro. Mas você tem que entender, meu filho,
que ninguém ensina autoestima. E o exemplo é sempre o pior. E você fica aí chupando o saco de gente que dá mau exemplo. É mau exemplo. Essa choradeira toda. O Vinícius Júnior, imagina o que ele jogaria se não tivesse que se preocupar com isso. A cabeça dele ficasse afetada com isso. Imagina o nível que ele chegaria numa Premier League que ele não teria que se preocupar nem dentro nem fora de campo. Porque na Espanha é tão legalizado que até dentro de campo ele sofre racismo. E ele quer ficar lá. Então, sinceramente, pra mim, que se foda o Vinícius Júnior. Não faz nada por causa nenhuma. Ele não faz nada além de gerar mídia pra ele mesmo e ganhar mais dinheiro. Larga de ser otário e ficar defendendo um cara que tem opção, se você não tem opção. Por quê? Por que você tá defendendo? As pessoas fazem questão de defender milionários aleatórios que tem um monte de opção enquanto você tá aí na merda. É isso que me indigna, cara. Para de ficar cancelando, porque o sistema, ele quer que você faça protesto e você cancele, porque isso não gera nada. Não gera efeito nenhum. Porra, não é possível que você não percebe isso. Não gera efeito nenhum. É simples, cara. Você quer mudar alguma coisa? O McDonald's tá caro. Para de consumir. É só parar de consumir. Ele vai abaixar o preço. A gasolina tá cara. É um mínimo de organização como povo, como sociedade, vamos só ficar 2 dias sem consumir para ver se eles não vão baixar. O mercado tá caro? É só organização. O cara morreu ensinando isso pra você. E você tá escolhendo, ficar comprando briga, ocupando a sua cabecinha pequena com Sara, sei lá o que, cancelando o Thiago Leifert. Você tá de brincadeira, velho? Você acha que isso vai gerar algum efeito? Você acha que o que ele falou, o que o Júlio Cossiello falou que foi cancelado pelo... Nossa, velho. Você acha que gera algum efeito negativo na sua vida? O que você acha que gera mais efeito? O Cossiello fazer uma piada do cara correr rápido? O que influencia mais na sua vida? Você sofreu uma abordagem violenta todo mês, mensalmente, mais que você ganha de salário, você recebe abordagem. Ou o Thiago Leifert falar que o Vinícius Júnior deveria ter ido. Você tá percebendo que a sua atenção tá sendo puxada pra uma coisa que não tem menor importância? Você não consegue entender que a militância, a ideologia política, ela só puxa a sua atenção pra onde não tem menor importância, onde você não vai fazer diferença nenhuma. Você tem noção que se a gente conseguisse se organizar pra sacar o dinheiro do banco, já mudaria todo o sistema econômico? Se a gente quisesse baixar o preço do carro zero, era só parar de comprar? Um cara morreu ensinando isso pra gente? Mas não, a gente tem que cancelar alguém no Twitter, no Instagram, que é mais, né, mais bonito, né? Pô, tá de sacanagem, velho. Não é possível que ninguém percebe isso. Enfim, dessa vez eu vou postar e foda-se, vai assim mesmo. Se você discordou aí da minha singela e humilde opinião, comenta aí. E é isso me deixa puto. Me deixa puto. Vinícius Júnior é uma coisa que me estressa muito. Nossa, eu espero...